Olha isso, então a gente falou aí dos dois pilares essenciais da área, primordiais, aqueles pilares que fazem toda a diferença. Só que agora eu quero trazer mais dois pilares, eles são pilares um pouco menores, talvez não menores, mas pilares que eles vêm desses pilares de processos e teste de software, tá certo? Que são pilares de estratégia, que vai fazer parte das suas estratégias de teste, que vai fazer parte da sua parte mais técnica, inclusive, tá certo? Quais são esses dois pilares, Manny? Galera, os outros dois pilares que eu tenho para apresentar para vocês é justamente o primeiro deles é testes automatizados. Exatamente. Manny, mas teste automatizado não precisa codar? Precisa codar para fazer testes automatizados. Porém, fica tranquilo que você precisa aprender o básico de programação para aprender a desenvolver uma automação de teste. E qual é a graça? Atualmente, as ferramentas elas andam cada vez melhores para justamente ajudar o QA, ajudar a pessoa que está desenvolvendo aquela automação a desenvolver de forma rápida e fácil, que seja simples. Quanto mais simples for, melhor para o QA no caso. E a gente, no caso, e eu tenho, só para vocês entenderem, pessoal, mentorados que já aprenderam automação de testes sem precisar aprender programação. Eu não estou falando que você não precisa de programação, quero deixar isso bem claro. Porém, eu tenho um mentorado meu que ele falou assim, pô, eu comecei a parte de automação antes da parte de programação e eu consegui fazer. Por quê? Porque as ferramentas atuais que a gente está utilizando para desenvolver automação de testes dentro da área de QA, elas foram desenvolvidas para serem simples de testar, galera. Para serem simples de serem utilizadas. Inclusive, se você quer uma dica de uma ferramenta de automação, que inclusive a gente tem um monte de vídeo aqui dentro da LumStack, para eu poder indicar para você falar, para você iniciar. E essa ferramenta, ela não é qualquer coisa. É uma ferramenta de automação que é uma das mais utilizadas no mercado atualmente. Então, existem vagas, requisitos de vagas que pedem especificamente essa ferramenta aqui, que eu vou falar. Ela utiliza a linguagem mais utilizada no mundo para poder trabalhar com ela. E não só isso, ela é a mais simples de se iniciar. Eu duvido que você fale para mim uma ferramenta melhor do que essa para você poder iniciar, principalmente considerando o mercado, considerando a facilidade que é para trabalhar com ela e também considerando que é uma ferramenta que você trabalha com a linguagem mais utilizada no mundo, que é JavaScript. Qual que é essa ferramenta, Manny? Cypress. Galera, Cypress atualmente é a primeira ferramenta, na minha opinião, que você precisa aprender como que é. Vai ser uma ferramenta de automação de testes front-end que tem espaço no mercado, que é simples de trabalhar, que você vai aprender super rápido. Você vai utilizar JavaScript, ou seja, se você precisar aprender outra ferramenta de automação, também existem para JavaScript. É uma linguagem que está cada vez sendo mais usada no mercado. Então, entendam que eu acho que automação de testes é um pilar que vai não somente te transformar num QA melhor, mas vai te levar mais longe, falando aí sobre salário, falando sobre cargo, falando sobre mais recrutadores vindo atrás de você. Então é por isso que eu acho tão importante vocês aprenderem uma ferramenta de automação e, na minha opinião, a melhor delas é Cypress, tá bom? Eu não vou tirar isso. Manny, Cypress é a sua ferramenta de automação favorita para trabalhar? Não, não é. A minha ferramenta favorita de trabalhar é Playwright. Manny, mas por que você não indica Playwright então? Porque eu acho que tem menos mercado atualmente, ainda tem menos mercado, eu acho que um dia ela vai crescer o suficiente para talvez chegar tanto quanto no Cypress, mas ela ainda tem menos mercado. E ela não é tão simples quanto o Cypress, apesar de ser bem simples, ela não é tão simples quanto o Cypress para você aprender, entende? Então é por isso que eu indico o Cypress, mesmo que não seja minha ferramenta favorita. Eu entendo que vocês têm necessidades diferentes, tá? Cada pessoa tem necessidade diferente. Talvez você aí que já é um QA Júnior, um QA pleno, que trabalha com automação, talvez Playwright pode ser necessariamente a resposta para você, tá bom? Então, galera, automação de testes, front-end, eu acho que é o próximo pilar que você deve aprender. Depois da gente considerar o pilar de testes de software, que, como eu falei, na minha opinião, o mais importante de todos. Depois nós vamos ter o pilar de processos, né? Sejam eles processos ágeis ou não ágeis, né? Ou waterfall, ou seja lá o que for. Mas, na minha opinião, se você está começando, querendo migrar para a área, pode estudar processo ágil sem medo. Para você, não somente sobre o processo, mas como integrar testes de software dentro do processo da empresa. Tá bom? Além disso, nós vamos ter também os testes automatizados front-end. Eu acho que eles são muito importantes. Eles te ajudam a vender, o mercado pede muito, e não só isso, ele vende muito bem. Ele te vende como que é muito bem, porque ele impressiona, né? Fazer uma automação de teste
Front-end impressiona muito as pessoas, então isso faz com que te venda muito fácil. E agora, Marcelo, ó, vamos lá, falando aí sobre o que você me disse, o próximo pilar são testes de API. Exatamente, o quarto pilar, para você que quer se tornar um QA que se destaca no meio de qualquer outro QA, principalmente se você estiver migrando, é aprender sobre testes de API, tá bom? Então, se você quer crescer como QA, teste de API é necessário. E adivinha qual que é a ferramenta que eu vou te indicar para você trabalhar com testes de API? Hein, Marcelo, qual que você acha? Vai ser justamente Postman. Galera, Postman é uma ferramenta super perdida pelo mercado, é uma ferramenta de testes de API muito conhecida, basicamente todo mundo na área de tecnologia usa ela, mas eu ouvi falar que tem um cara lá que usa Insomnia, outro que usa outra ferramenta. Galera, fica tranquilo, se você aprende Postman é a ferramenta de testes de API mais utilizada no mercado. Se você aprende Postman, você aprende qualquer uma outra. Por que eu tô te falando isso? Porque você vai literalmente trabalhar com uma ferramenta que quis copiar a melhor ferramenta do mercado, que é Postman, tá? Então, por exemplo, a Insomnia, que é outra ferramenta que faz a mesma coisa que Postman faz, é muito parecida. Se você aprender um, você sabe usar o outro. Então, não tem forma errada de você... Não tem como errar com Postman. Por isso que eu indico. Da mesma forma que eu falei sobre Cypress, tá certo? E, sinceramente, felizmente, dessa vez eu tô recomendando uma ferramenta que realmente é a minha favorita. Eu uso o Postman tem mais ou menos uns 7 anos. Antigamente as pessoas falavam que era pesado, que era lento. Sinceramente, eu nunca achei isso. Mas hoje a ferramenta tá cada vez mais rápida, mais fácil de usar. Dá para usar na web, não precisa nem baixar aplicativo. É muito bom. E se você, Marcelo, já tem conhecimento em como fazer teste de software, você já ganhou a experiência que eles querem. Você já sabe fazer teste de software. Vai na entrevista sabendo que você entende sobre teste de software. Se você estudou Postman, se você estudou teste de integração de API, né, teste de API com Postman, vai tranquilo. E se você quiser tirar umas dúvidas sobre isso, né, e se isso realmente for o foco da entrevista, né, que eles estão pedindo, às vezes dos requisitos, a gente tem aqui na Lumstack vários vídeos falando justamente sobre Postman, onde eu ensino como começar, até mesmo como fazer automação com Postman eu tenho. Tá? Então, se você estiver interessado, pode dar uma olhada, cara. Eu acho que vale a pena para você se preparar, considerando que isso é o foco dos requisitos, tá? Bem, galera, então, esse é o nosso quarto pilar, testes de API trabalhando com Postman.